Como temos visto, a Igreja é uma realidade ao mesmo tempo espiritual e visível. Mas nela, nenhuma destas duas dimensões é acessória ou existe em paralelo à outra. Pelo contrário, são ambas essenciais e interpenetram-se. A Igreja é uma realidade espiritual porque encontra a sua raiz no Espírito Santo, na ação do Espírito no coração dos crentes. E é uma realidade visível, porque este mesmo Espírito atua em seres humanos que não podem deixar de viver, de comunicar uns com os outros de um modo visível e público. Ou seja, não podem deixar de mostrar visivelmente ao mundo inteiro que vivem unidos a Cristo e aos irmãos. Mesmo é dizer, cada cristão é hoje o prolongamento do próprio Jesus, Verbo feito carne. O número 14 da Constituição Lumen Gentium, que já começámos a procurar perceber na sua primeira parte, dirige agora a nossa atenção para o modo de discernir concretamente em que consiste ser membro da Igreja. Em primeiro lugar, o Concílio chama-nos a atenção para aquela afirmação de São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Assim, a primeira condição para que alguém se possa dizer cristão é a de ter recebido o Espírito Santo, de lhe ser dócil, de o procurar acolher plenamente em cada dia que passa. Tudo o resto que de seguida o Concílio afirma como condição de pertença à Igreja deve, portanto, ser entendido como tendo esta primeira afirmação como pano de fundo. Ser cristão é, em primeiro lugar, aceitar o dom do Espírito Santo que a todos convida à plena configuração com Cristo. Depois, o Concílio, na sequência da reflexão teológica e do magistério anterior, apresenta as três condições de pertença à Igreja: o reconhecimento de toda a organização eclesial, o reconhecimento de todos os meios de salvação instituídos por Cristo na Igreja e a permanência na própria Igreja. Trata-se, pois, não apenas de aceitar viver uma realidade interior e espiritual, mas de aceitar viver conduzido pelo Espírito Santo no seio de uma comunidade visível, organizada à volta da hierarquia, presença do próprio Cristo, que por meio do sacramento da ordem santifica, conduz e governa a comunidade eclesial. Tal como se trata igualmente de aceitar os meios que Jesus instituiu na Igreja para a santificação de todos: os sacramentos, a Palavra de Deus, a própria comunidade e a sua vida. Logo de seguida, o Concílio chama-nos a atenção para o facto de que é necessário permanecer na Igreja. O mesmo é dizer, não basta por um momento fazer suas todas estas realidades. É necessário querer permanecer na Igreja, querer fazer parte dela ao longo de toda a vida. Contudo, e é ainda o Concílio Vaticano II quem o recorda, fazendo-se eco do capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, todas as realidades visíveis que nos mostram como membros da Igreja são, sem a caridade, alguma coisa de vão. Sem o amor de Deus que habita os nossos corações e nos torna atentos aos irmãos, de facto, estamos longe de pertencer plenamente à Igreja. Havemos de procurar
olhar os outros com os olhos de Deus, de os amar com o amor do próprio Deus. Finalmente, o Concílio chama ainda a nossa atenção para um facto. Ser membro da Igreja não é simplesmente, nem primeiramente, fruto do nosso querer. É antes um dom, é graça de Deus, a que nós queremos corresponder e que, por isso, longe de nos tornar superiores a todos os outros, nos dá antes maior responsabilidade na vida com Cristo e no testemunho constante e concreto, por palavras e obras, da morte e ressurreição com que Cristo nos salva.